Eu quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus. E neste momento eu peço a Deus a unção do Espírito Santo para mim, para você que está nos escutando. E eu quero falar aqui na Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 6, e o versículo 14, 15, 16, 17 e o 18. Eu queria que você, ao ouvir esse vídeo, você lesse essa palavra. Vou tornar a repetir. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, 15, 16, 17 e o 18. Ele fala: não vos prendais ao jugo desigual com os infiéis, porque sociedade tem a injustiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas. Presta atenção, não estou julgando ninguém, nós estamos falando da palavra de Deus. Nesses últimos dias, eu tenho visto a maioria dos pastoras pregando o evangelho e tal, cria seus filhos no caminho do Senhor. Enquanto os seus filhos não dão trabalho, é maravilha. De repente, um dos vossos filhos do pastor se desvia, vai para o mundo e de repente entra na igreja toda transformada e ainda atrás um infiel, como namorado ou como marido. Irmão, eu não sou melhor do que ninguém, não sou mais entendedor do que ninguém, sou igual a você, mas eu quero falar da palavra de Deus. Se eu criei a minha filha no caminho do Senhor e ela se desviar, eu não vou condenar ela, vou continuar pregando o evangelho para ela. Mas toda vez que ela for para a igreja comigo, ela vai se vestir da maneira que eu ensinei. Você está me entendendo? Porque como é que eu posso pregar em cima do altar? Eu vou pregar em cima do altar e as pessoas vão me apontar. Ele fala para nós, mas não olha seu filho e a sua filha. Olha o filho do pastor como está ali, de argolinha com a namorada, está mostrando as pernas, está mostrando os seios, todas transfiguradas. E eu tenho observado, eu conheço, que muitas das vezes, além de vir para a igreja, a filha do pastor, a filha da pastora, ainda leva para casa. Preste bem atenção que eu vou falar. Não sou melhor do que ninguém. Não sou melhor do que ninguém. Eu nunca andei de bermuda dentro da minha casa. Eu não estou lhe condenando. Eu nunca andei de camiseta dentro da minha casa. Eu não estou lhe condenando. Aí vem a namorada do meu filho, ou vice-versa, dentro da minha casa. Não, eu tenho que pôr ordem na minha casa. Porque a justiça começa dentro da minha casa para que eu possa pregar na casa do Senhor. E às vezes quando nós vamos falar, eles acham que nós estamos dando piada, sotaque. Hoje em dia você não pode mais pregar essa palavra, porque eles dizem que está dando piada. O diabo tem botado na boca deles que isto é piada. Piada? Então está falando com Deus. Preste bem atenção. E caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Por quê? Saulo achava que ele estava perseguindo o povo de Deus. Ao contrário, ele estava perseguindo Jesus, o Filho de Deus. Então, por que as igrejas hoje não estão conseguindo prosperar, não estão conseguindo marchar em frente, devendo Deus e o mundo? Por quê? Porque fica julgando a igreja, julgando o pastor, julgando quem prega em cima do altar. E aí muitos
estão recebendo dinheiro em saco furado. Deus, em Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Mas isso é se você crê. Mas se você não crê, muitos lêem o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Eu concordo. Mas isso é se você não abrir a sua boca para falar mal da casa do Senhor e não falar mal do pastor. Sabe por quê? O versículo 15 diz o quê? E quem concorda há entre Cristo e Belial? Hein? Em que parte tem o fiel com o infiel? É o versículo 15. E o versículo 16 diz o quê? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? E ele diz aqui: porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse: nele habitarei e entre ele andarei, e eu serei o seu Deus e ele será o meu povo. Mas isso é se você obedecer. Obedecer, não julgar o seu próximo, não falar mal do seu próximo, não falar mal da igreja, porque hoje em dia eles querem que Deus concorde com tudo que eles estão fazendo, e eles querem oprimir a igreja agora, quer colocar a igreja ao contrário da palavra de Deus. Eles se desviam e quer botar na cabeça do pastor que eles estão certos. Está entendendo agora? Eles estão certos. Então, se nós não tivermos o Espírito de Deus sobre todas as igrejas, a tendência é concordar com o mundo dentro da igreja, porque a igreja não é mais uma igreja, a igreja agora é um mundo. Estão trocando Cristo por Barrabás, Cristo por Barrabás, Cristo pelo mundo. Aí querem exigir de Deus a cura. Vamos lá, eu sempre falo, eu tenho 73 anos, preste atenção, 73. Eu sempre falei que no dia que eu for para um hospital, se Deus permitir, não sei como é que vai ser minha vida, eu não serei mais pastor, não vou ser mais pastor, porque eu creio na palavra de Deus. Ele disse que maiores obras eu farei em nome de Jesus. Maiores obras farei mais do que Cristo conteve aqui na terra. Ele está passando para mim poder e autoridade, e isso você não vê na igreja mais. Muitos pastores modernistas que estão atrás do púlpito pregando esse evangelho social e nem sequer mais menciona mais o pecado. Já observou isso na igreja? Não está mais mencionando o pecado, mas não. A igreja, para poder encher hoje, tem que concordar com o mundo, E qual é a ligação de Cristo com Belial? O versículo 17 diz assim: pelo que saem do meio deles, e apartados, diz o Senhor, e não toquei nada imundo, e eu vos receberei. Hoje em dia, o pastor está pregando ali, está casando, todo mundo dentro da igreja, é ceia para todo mundo. Não se pode pregar mais, sabe por quê? Eu prego aqui, né? Ele vai para outra igreja. Ministro, pastor, presbítero. Quanto da
igreja pentecostal, poder celestial, estão em cima dos altares. Mas o errado não é ele, não. O errado é quem recebeu. Sabe por que estão recebendo ele? É por causa disso, ó, dinheiro. É por isso que a igreja do Brasil está esse escândalo aí. Todo mundo conhece as igrejas evangélicas como a pior exclamação fora do mundo. Ministro tomando Santa Ceia, saiu da minha igreja, está em outra igreja tomando Santa Ceia. Isso é uma exclamação, isso é uma falta de vergonha, mas vai pagar. Mas vai pagar, você não vai estar no pago. Você, ministro rebelde, pastor rebelde, presbítero rebelde, você que é dono de igreja, que recebe essas porcarias, você vai pagar. Você vai pagar, porque está escrito aqui, se você obedecer a Deus, ele diz, eu serei para vós pai, e vós serei para mim filho, diz o Senhor Todo-Poderoso. Muitos pastores querem ser mais do que Deus, quer deixar a palavra de Deus lá e quer concordar com este mundo de Belial. Não é assim não. Cadê os milagres? Cadê os milagres dentro das igrejas? Tudo que pediste, é muito fácil pregar que maiores obras fará no nome de Deus. É muito fácil, tudo que pediste ele fará. Cadê os milagres? Jesus não mudou. Se tivesse milagre na igreja, não teria tanta gente nos hospitais. Você chega no hospital, é de igreja tal, 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 é de igreja tal. A Bíblia aberta lá na cabeceira, no Salmo 91, não cura. Não cura. A Bíblia diz no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Mas descansará a sombra do Onipotente se você obedecer a palavra de Deus. E o versículo 2 diz, dirá do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Não venha para cá exigir de Deus. Deus só cura e liberta se você obedecer. Muitos vão para a igreja socialmente, enche a igreja dia de domingo, cada qual com seus belos roupas, os belos vestidos, os belos relógios, os belos penteados, quando é amanhã está tudo no hospital. Tudo no hospital. A maioria dos crentes está tudo doente. Tudo doente. A maioria está tudo doente. Por quê? Porque não obedece. Como é que eu digo que Deus é o meu médico e amanhã o outro está lá me botando a vaca em cima de mim para poder ver o que é que eu tenho? Hein? Eu não aceito. Se eu disser que o meu médico é Deus, ele tem que me curar. Está escrito na Bíblia, tudo que pediste. Mas isso é se eu deixar os médicos do mar. Mas deixou os médicos. Deus deixou os médicos no mundo para aqueles que andam perturbando na igreja. Deus é tão misericordioso, Deus é tão misericordioso que deixou o médico até para aqueles que falam mal do pastor, falam mal da igreja. Muitos me criticam, falam mal de mim, até quem está dentro da congregação minha fala mal de mim porque não concorda com o que eu falo. Mas o que eu falo não, eu falo o que Deus manda falar, o que está escrito na Bíblia Sagrada. Pode observar, 2 Coríntios, leia aí, 2 Coríntios, capítulo 6, o versículo 14, 15, 16, 17 e 18. Muitos tomando Santa Ceia para sua própria condenação. Um bando de porcaria de pastores saindo das igrejas, atrás de mulher para o outro lado. Um bando de porcaria de gente saindo da igreja. Ah, da minha igreja não tem homem, não tem homem. Ah, da minha igreja não tem mulher. E vai tudo. Eu não concordo com esse evangelho que estão pregando aí não.
Eu concordo com este evangelho aqui, ó. Esse aqui é que eu concordo, viu? Muitos estão pregando aí, se enriquecendo. Qualquer um agora é pastor, qualquer um agora é pastora, qualquer um pode abrir igreja. E estão tudo aí achando que falar em línguas está no céu. Língua não. Batismo no Espírito Santo é uma promessa de Deus. É uma promessa. Deus vai usar todo mundo. Até a igreja católica Deus vai usar. É uma promessa de que Deus está conosco. Muitas igrejas falam de Jesus e falam do Espírito Santo. Mas quando chega na igreja, que a pessoa vai falar em língua, ele está lá com o sininho, aquela porcaria daquele pastor está lá, proibindo falar em língua na igreja, pastor. Não se pode mais falar em língua de estranho em certas igrejas de bacana. Que ele está lá com o sinozinho. Tu vai ver o limilinha no inferno, seu cabra. Tu vai ver o limilinha no inferno, viu? Tu vai ver. Tu vai ver o que é bom é para todos. Fica impedindo aí, fechando as portas para que o Espírito do Senhor não entre nas igrejas. Muitos anunciam Jesus, mas não deixam o Espírito de Deus falar dentro da igreja. Então o que é que eu digo para você? Saia desta igreja, porque esta igreja não é de Deus. Essa igreja é de Belial, não é de Cristo. Não tem concordância nenhuma com o Espírito Santo de Deus. Fala de Jesus, mas o Espírito não pode falar dentro da igreja com o Espírito Santo. Qualquer irmãzinho que falar, não deixe. Agora na sua casa, aqueles que estão com sua filha, o seu filho, pode fazer lingo em cima da sua cama. Aqueles que não podem, né? Está dentro de sua casa, sua filha leva o seu genro, vice-versa, pode abrir a sua geladeira, pode andar de cueca dentro de sua casa. Olha, pastor, não me deixa. Os milagres têm que acontecer, os milagres acontecem. Tudo que está na Bíblia Sagrada acontece em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E a Bíblia diz, pelo que, versículo 17, pelo que saia do meio dele e apartados, diz o Senhor, e não toquei. Muitos servos de Deus estão se ajuntando com as pessoas que fumam, que bebem. Não toquei, porque sou imundo, diz o Senhor. Diz o Senhor da glória, sou imundo. As trevas não têm comunhão com a luz, e a luz não tem comunhão com as trevas. E Deus abençoe você, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Eu espero que você abra a Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, 15, 16, 17, 18. Leia a palavra de Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.